Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre um assunto profundo hoje. E hoje eu quero treinar para falar dessa maneira aqui com vocês, segurando o celular com uma mão, lapela com a outra, que eu quero que o som fique bem audível. E eu vou tentar construir o pensamento com vocês nessas condições. Não é fácil. Nós vamos falar sobre uma das cabeças da besta que é ferido à espada, e essa cabeça acaba sobrevivendo. A ferida, a chaga é mortal, mas ela sobrevive. E esse é um mistério grande. Eu já falei disso várias vezes no canal, só que não como hoje. Hoje eu vou falar de maneira mais apropriada, mais reveladora. Não vou ler os textos, eu vou citar os textos para vocês. Então fica atento no meu comentário fixo. Ali eu faço a revisão de tudo. Ali eu acrescento os textos que eu tentei buscar aqui na minha cabeça. Ali eu corrijo alguma coisa que eu possa ter errado no vídeo. Eu acrescento os textos que faltaram. Eu organizo ali, resumo o vídeo. Então é praticamente um tutorial o meu comentário fixo, tá bom? Às vezes eu gasto até meia hora escrevendo. Então vamos lá. Esse assunto, o próprio anjo disse para João: aqui está a mente de quem tem sabedoria. Aí ele fala das 7 cabeças. E isso tem tudo a ver com o que foi falado no Apocalipse. Na verdade é o Apocalipse 13. Eu acabei de citar o 17. No Apocalipse 13, quando o anjo vai falar para João calcular, aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, fala também de sabedoria. Veja que calcular o número da besta e calcular as cabeças é uma coisa já relacionada com a outra. E nos dois assuntos, o anjo fala: aqui é uma mente de quem tem sabedoria. Porque isso exige você conhecer profundamente as Escrituras, identificar o que as Escrituras estão falando do passado, porque o nosso passado é muito complexo, a história dos impérios, dos reinos. Você tem que saber aonde focar, senão você se perde. E tem muita gente perdida. E sabendo disso, você pode colocar uma trombeta na boca e dar som certo, preparando o povo para tudo. E quem não tem o espírito da profecia pode ser despertado por essa mensagem, por mensagens semelhantes a essa. Porque o espírito da profecia é dado por Deus, só que Deus dá conforme a pregação do evangelho vai evoluindo, vai avançando. Lembra que eu falei para vocês do mistério do evangelho e do mistério da iniquidade evoluindo e um lutando contra o outro? Eu vou deixar o link disso para vocês no meu comentário fixo, porque é um assunto importante. Se você não viu esse vídeo, assista. Se você já viu, então você está entendendo o que eu estou querendo dizer. E eu acabei de gravar 2 vídeos hoje aqui no parque mesmo, sobre Miqueias capítulo 5, muito profundo também. Então esse daqui já é o 3º vídeo, vou deixar para vocês também no meu comentário fixo, tá bom? Então vamos lá, agora presta atenção que isso vai te valer, isso vai te fazer bons estudos no futuro. E não só isso, se você for uma pessoa dedicada na palavra de Deus, que se importa com o que Deus faz, com o que Deus fala e faz, que quer ter o espírito da profecia, que é o testemunho do Senhor Jesus, então isso daqui é interessante para você. Pode não ser para muitos, mas para você eu sei que é. Para mim é. Então tá. As cabeças da besta, elas estão sendo usadas de 2 maneiras. Uma, localização, e outra, passado, presente e futuro. Na verdade, vamos colocar 3. Localização de um império. Linha do tempo, passado, presente e futuro. E o 3º ponto que veio na minha cabeça aqui, o Senhor está nos alertando para a gente tomar cuidado e atenção com a história e geografia. Ou seja, história, geografia e profecias. Não é somente profecias. Não é somente geografia, geopolítica. É história, geografia e profecias. 3 pontos. Então tá. Primeiro ponto, localização. E localização já envolve história e geografia. Diz que as 7 cabeças da besta são 7 montes. Mas diz também 7 reis. 7 montes, aonde a prostituta está sentada, é um ponto geográfico, irmãos. É aonde tem uma história de uma grande Babilônia. Então, eu já consigo identificar isso. É o Vaticano?
não é Jerusalém, não é Meca, não bate, não fecha. Então eu sei que a localização é Vaticano. Mas não é só isso. Um outro ponto que diz, são também 7 reis. Não está falando de 7 homens, está falando de reis que são reinos. E aí diz, 5 caíram, um existe, o outro ainda não veio. Quando vier, tem que durar pouco tempo. O que o anjo está falando para João é o seguinte, 5 impérios caíram. Um existe, que é o Império Romano. E o outro, que é a 7ª cabeça, ainda não veio. Quando vier, tem que durar pouco tempo. E o 8º rei, e a besta que viste é ela mesma o 8º rei, que procede dos 7. Que conta? É uma das contas mais difíceis da Bíblia. Por isso que fala aqui exige sabedoria. Se você não tiver o livro de Daniel na cabeça, profecias de outros profetas, fazer contas com as histórias, você não consegue entender. Veja bem, a 7ª cabeça teria que vir no futuro e durar pouco tempo. E é nela que teria que ter os 10 chifres da besta. Porque os 10 chifres não estão espalhados nas 7 cabeças. Os 10 chifres estão em uma só cabeça, que tem que ser a 7ª. Por isso que o anjo fala, olha, esses 10 reis, os 10 chifres são 10 reis que não receberam o reino, mas receberão poder e autoridade com a besta por 1 hora. Então é no futuro, né? E a besta, a totalidade das coisas, é ela mesma o 8º rei que procede dos 7. Não diz procede do 7º. Diz procede dos 7. O 8º rei tem a característica de todos os reinos anteriores. O poder de todos eles juntos, fora os 10 reis unidos. Então tá, esse começa assim um mistério. Mas o que o anjo está destacando para a gente é o seguinte. Apenas uma das cabeças foi ferida a espada. Então tem coisa aí. Não foram as 5. Uma das cabeças foi ferida a espada. Outras não. E aí as perguntas são essas. Espada de quem? O que significa ser ferido a espada? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Porque a questão de ser ferido à espada não é a mesma coisa das 5 cabeças terem caído. As 5 cabeças caíram porque passaram, mas não foram as 5 feridas à espada. Uma só foi ferida. Embora essa que foi ferida está no grupo das 5 anteriores, é só uma que você tem que olhar, porque o Senhor está querendo despertar você para o mistério dessa cabeça aí. Porque é essa cabeça que, sobrevivendo nas eras, a ferida dela é curada e ela acaba revivendo todos os impérios anteriores, formando o 8º rei. Sabia disso? Porque é isso que está sendo falado no Apocalipse 13. Aí você vai ter o auxílio da outra besta, que é a besta da terra. Uma se levanta do mar, a outra da terra. A besta da terra, ela só tem 2 chifres, ela só tem uma cabeça e 2 chifres. Só que ela é o falso profeta, como diz o Apocalipse 19, lá no finalzinho. Já revela que a besta da terra é o falso profeta. Por isso que tem 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como dragão. E aí essa besta da terra, que ela recebe poder, sinais de Satanás, e Deus permite esses poderes, são poderes miraculosos mesmo, não são coisas, artifícios tecnológicos. Ela faz fogo descer do céu. Assim como Satanás fez fogo descer do céu lá no tempo de Jó. São poderes mesmo. E aí, ela faz isso e ela seduz os habitantes da terra. E convence eles a usarem os artifícios tecnológicos para fazer uma imagem para a besta. E a imagem da besta já é outra questão à parte. Veja que uma coisa é a besta da terra, outra coisa é a besta do mar. Uma coisa é uma das cabeças ser ferida a espada, e outra coisa é a imagem da besta, e outra coisa é a marca. Tudo isso faz parte do mistério da iniquidade, que evoluiu e vai evoluir ainda mais um pouco. O fogo que vem do céu é poder de Satanás, que Deus vai dar. Só que os homens fazerem uma imagem para a besta, aí são artifícios tecnológicos, criações humanas.
E aí que sai a marca da besta. Porque é a imagem da besta que calcula, que vê quem adora a besta ou não. E aí é através da marca que se identifica isso. Então os homens estarão sendo controlados e monitorados. E a imagem da besta tem poder, ela recebe fôlego de vida. Veja, isso daí é parte humana com parte tecnológica. É barro e ferro. Ela recebe fôlego de vida e aí ela tem o poder de decidir quem vive e quem morre. E o que vai decidir isso é quem aceita a marca ou não. Entendeu? Mas aí tem que falar de tudo isso para entender o mistério da cabeça ferida à espada. O Senhor está falando que uma dessas cabeças foi ferida à espada. E nós sabemos que, pela lógica da profecia, tem que ser uma das 5 anteriores. Não pode ser a 6ª, a 7ª, não faz sentido. Porque, veja bem, as 7 cabeças, ela está sendo usada também como uma linha do tempo. Porque diz, 5 caíram, passado. Uma existe, presente, lá no tempo de João. Porque tem que levar o tempo de João em conta, né? Outra ainda não veio, seria a 7ª. Quando vier, tem que durar pouco tempo. E depois que tem 7 cabeças, aí vem o 8º rei. E o 8º rei procede do 7. Então tá, nós temos passado, presente e futuro sendo calculado pelas cabeças da besta. E o ponto de partida para calcular é o Império Romano, aonde João recebe a profecia. Porque o anjo fala, existe, João. Então tem que ser o Império Romano. Óbvio. E para você ter certeza que a conta está sendo feita de maneira correta, então você calcula. O Império Romano então seria a 6ª. Vamos ver se isso é verdade. Calcula 5 reinos, 5 impérios anteriores que perseguiram o povo de Deus. Porque são 7 cabeças que estão sempre perseguindo o povo de Deus. Deus não iria levar em conta só ali o tempo do Império Romano. Ele tem que levar em conta a história toda. Então conta 5 reinos, 5 impérios anteriores. O império anterior seria a Grécia. 1. Antes da Grécia, Pérsia. 2. Antes da Pérsia, Babilônia. 3. Antes da Babilônia, Assíria. 4. E antes da Assíria, Egito. 5. E antes do Egito não tem mais ninguém. Então você tem Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. 5 que já haviam caído. Uma existia, que era Roma. E a outra, que era a 7ª, ainda não veio. Quando viesse, teria que durar pouco tempo. Então tá, passado, presente e futuro. A questão de uma das cabeças ser ferida à espada também tem a ver com passado, presente e futuro. Porque foi ferida à espada, uma chaga mortal, mas não fez com que a cabeça morresse. Porque se a cabeça morresse, a ferida não se cura. Então diz lá que a cabeça sobreviveu. A chaga foi mortal, mas a cabeça sobreviveu. É o que está escrito na nossa Bíblia e no grego. E a chaga foi curada. Então, espadada, passado. Sobreviveu. A chaga é mortal. Ficou lá ferido, mas foi curando. Presente. Passa pelas eras. E aí, ok. Foi curado. Futuro. E essa cabeça que foi curada, ela se torna besta. Leia o Apocalipse 13. Porque vai dizer assim que a besta da terra seduz os habitantes da terra, fazendo fogo descer do céu diante dos homens, e eles ficam maravilhados, dizendo quem que pode pelejar contra a besta, quem que é semelhante a ela. Aí seduz para que eles façam uma imagem para a besta. Tem que ter uma imagem que represente ela. E diz que fez a imagem da besta, e João fala aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. A imagem da besta, irmãos, não é só a cabeça que foi ferida à espada que sobrevive e volta. Não é só uma delas. Ela sobrevive e faz todos os reinos anteriores que caíram voltar. E os 5 reinos que caíram voltam, se conectam. 5 naquela época, para nós 6, porque o Império Romano também caiu. Aí se conecta a 7ª cabeça e pronto, quando tem 7 cabeças, o 8º rei vem e procede do 7, ou seja, o 8º rei, ele tem característica de cada império. Os próprios impérios com as suas culturas não voltarão mais, mas a característica dos impérios, como eles atuaram, como eles perseguiram o povo de Deus, tudo isso volta, tudo isso retorna. E é essa cabeça que foi ferida à espada que trabalha
para que tudo isso volte. Entendeu? Então a questão é descobrir qual cabeça que é essa. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Porque se Ele mostra uma espada batendo em uma das cabeças e ferindo com chaga mortal, mas deixando essa cabeça sobreviver e fazendo com que essa chaga se curasse, para que a terra toda se maravilhasse, então o Senhor está falando algo para a gente. E olha uma frase-chave que está lá no Apocalipse 17. Diz: e todos os habitantes se maravilharam quando viram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? Isso tem em Apocalipse 13, mas tem no 17 também. Todos se maravilharam. Mas veja bem, todos os habitantes da terra se maravilharam com o Egito, quando ele era apenas uma das cabeças. Assim foi também com a Síria. Toda a terra foi posta debaixo de Nabucodonosor e todos se maravilharam com a Babilônia. Foi assim com a Pérsia. A Grécia, então, Alexandre o Grande, é representado em um leopardo que é muito veloz, com asas de ave, 2 asas de ave, conquistou o mundo rapidamente. Por isso um leopardo. E toda a terra foi colocada diante dele, debaixo dos pés dele. E ainda a cultura grega foi estabelecida em todo o mundo. E quando veio o Império Romano? Nunca houve uma cidade tão tecnológica, não com a nossa tecnologia, mas com a da época. Uma cidade que conectava todos os pontos com um império tão espetacular como o Império Romano. Toda a terra se maravilhou. Toda a terra se maravilha hoje com a Organização das Nações Unidas e com toda a tecnologia e poder que eles têm na mão. Se tudo isso volta dentro de um 8º rei que tem um controle total, toda a terra se maravilha, vendo a besta. E aí João recebe uma instrução do anjo dizendo assim: a besta que você viu era e não é, mas vem no futuro. Está falando que algo semelhante aconteceu no passado. Tem que ser semelhante, porque no passado nunca houve uma besta totalitária assim, com 7 cabeças e 10 chifres. Mas tem coisa aí, tem algo semelhante no passado. Por exemplo, quando Deus mostra para João uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, já está nos direcionando para a profecia de Daniel em destaque. Lá em Daniel, nós temos cada um desses animais separados. O leão é o leão, o urso é o urso, o leopardo é o leopardo, a besta é a besta. Eles estão separados, cada um com as suas características, cada um sendo um império, certo? Mas no Apocalipse 13, todos eles estão juntos, montados num corpo, semelhante à estátua. A estátua são reinos, os mesmos reinos que passam, mas ela está unida uma na outra, os materiais estão unidos. E tudo aquilo só acaba quando a pedra bate nos pés da estátua. Ou seja, tem informações escondidas lá na estátua. Porque uma coisa é fato que Babilônia cai, vem Pérsia, Pérsia cai, vem Grécia, Grécia cai, vem Roma. Tudo bem, mas se Deus iria nos mostrar que tudo isso voltaria no futuro e iria estar unido em uma corporação, então faz sentido uma estátua unida, formando a imagem de um homem, para falar do anticristo. E que só cai, tudo só passa quando a pedra bate nos pés da estátua. Então a mesma informação que estava escondida na estátua está um pouco mais revelada na besta. Os 4 animais estão separados, repartidos. O Senhor acrescentou detalhes, falando dos mesmos reinos, mas acrescentou detalhes através dos animais. Só que no Apocalipse 13 ele explica a questão. No Apocalipse 13 o Senhor está nos mostrando que ele considera assim: quando um reino vence o outro, você toma o poder do outro. E ele está falando que o poder que a Pérsia tomou sobre a Babilônia, porque ele está contando a partir da Babilônia, né, nessa questão, foi os pés do urso. A Pérsia esmagou a Babilônia em um só dia. Só que a Babilônia, ela tinha a boca arrogante. Ela tinha a boca que se engrandecia. Olha para Nabucodonosor. Quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Mesmo sabendo o que Deus fez, hein? O sonho que Deus revelou, que ninguém poderia revelar. Ele se prostrou diante de Daniel, mas ele abriu a boca arrogante.
E depois ele continuou se engrandecendo. Deus advertiu e ele falou: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para minha glória? Representa até o diabo olhando para esse mundo. Imagina o diabo lá do segundo céu, olhando para todo mundo, os prédios, arranha-céu, tecnologia, homens gravando vídeos pornográficos dia e noite, a indústria da pornografia, a indústria de filmes e seriados, a indústria do mistério da iniquidade, trabalhando 24 horas agora que o mundo não desliga, fábricas e fábricas construindo, e a palavra de Deus sendo esquecida, sendo bombardeada, e o diabo olhando lá do céu e falando: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória? Você não consegue ver isso? Então, a boca arrogante, isso passou para a Pérsia. E a Pérsia, ela esmagou a Babilônia. Então o Senhor, em um só dia, o Senhor representou o reino da Pérsia em um urso que tem um pé esmagador, e depois vem o leopardo, que vence a Pérsia. Vem a Grécia, que vence a Pérsia. Então a Grécia ficou com o poder da Pérsia e da Babilônia. Aí você tem um leopardo com pés de urso e boca de leão. E no tempo do Império Romano, ele já tinha vencido a Grécia. O Império Romano é uma besta que destrói e acaba com tudo. Veja que foi mostrado que essa besta, esse quarto animal, que não seria o quarto, era o quarto reino, mas não seria o último na Terra, e não seriam só 4, vê que ele tem dentes de ferro e unhas de bronze. B? Ferro, Império Romano, bronze, Grécia. E aí então, no tempo de João, você tem uma besta semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão. Tá vendo? Então, é semelhante. A besta que João viu, que estava completa, na totalidade, o anjo falou: olha, a besta que você viu era no passado. Olha para o passado que você vai ter algo semelhante. E se João desse um golpe de vista para o passado, ele iria olhar um leopardo com pés de urso e boca de leão. Nessa perspectiva que o Senhor está mostrando. Ainda não tinha 7 cabeças. Ainda não tinha 10 chifres. Por isso que João explica. A 7ª cabeça ainda não veio. Você está, João, agora na 6ª. A 7ª ainda não veio. Quando vier, vai durar pouco tempo. E os 10 reis, os 10 chifres que você viu, são 10 reis que ainda receberão poder. Não receberam, receberão. Então o anjo já está explicando para João. A besta que você viu era, mas tem essas coisas que ainda não aconteceram, não tinha no passado. Só que olha para o passado, vai ter algo semelhante. E no passado você vai ter várias características que remontam à besta. O próprio Antíoco Epífanes se levantando de um dos 4 chifres, né? Os 4 chifres é a repartição do Império Grego. São os 4 generais de Alexandre o Grande, que conquistaram ali as partes do mundo, que é também chamado de 4 ventos do céu. É complicado, meu Deus. Mas o Antíoco Epífanes, o 4º, ele se levantou e conquistou o Império Assírio todinho, que era o antigo Império Babilônico, e conquistou ali parte do Egito também. E ele se levantou, profanou o santuário de Deus, ficou profanado por 3 anos e meio, e houve uma purificação. E você olha para Daniel 8, 10, 11, 12, você vai ver que aquela profecia do passado, ela representa o fim. Já foi falado isso muitas vezes no canal. Então, você sabe o que eu estou falando, né? Viu? Algo que aconteceu no passado, semelhante aconteceria no futuro. Então, você pode olhar para a Grécia, se você estivesse lá no lugar de João, e ouvisse o João falar: a besta que você viu era, não é, mas aparecerá, você iria entender que no passado tinha a Grécia, que já tinha vencido a Pérsia, a Babilônia. Aí tem mais cabeças, né? O Senhor está acrescentando detalhes. Tem a Síria e o Egito. Não entrou na conta de cabeças por exemplo, a Babilônia. A Babilônia é um leão. A Pérsia é um urso. Tá vendo? Cada império sendo representado por um animal. Mas o Egito e a Síria, eles não entraram nessa conta de ser representado por um animal. Só que eles entram na conta das cabeças da besta. Entendeu? Tá, mas tudo isso daí é muito complicado. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem tudo a ver com tudo. Porque
cabeça ferida à espada. Esse é o ponto do vídeo, não é? Eu só quis contextualizar tudo para você não perder a conta final, senão vai ficar difícil de conectar. Quando você vai procurar na palavra qual foi o império que foi ferido por uma espada, e a palavra-chave é espada. Pega um aplicativo e vai embora na palavra espada. Você vai encontrar 2 textos. Um é o Egito, o outro a Síria. Nenhum outro reino foi ferido à espada. No Egito, o texto está aqui na minha cabeça, mas eu esqueci. Se eu não me engano, está em Ezequiel. Eu vou pôr no comentário fixo. Você vai ver que Deus fala assim, que ele vai dar a espada dele, vai colocar a espada dele nas mãos de Nabucodonosor e ele vai ferir os braços do Egito. Interessante, né? E lá em Apocalipse você tem ali aspectos do Egito revivido. Um contexto do Egito de volta. Apocalipse 12. Todas aquelas questões dali nos fazem lembrar de Moisés, Arão, o Egito, Faraó. Faraó é chamado de dragão do mar em Ezequiel 31 e 32. Mas será que foi o Egito? A cabeça ferida à espada? Bom, pelo menos a espada de Deus estava na mão de Nabucodonosor e feriu o Egito. Agora, um outro texto que ele é mais difícil de se encontrar, e é justamente aí que se identifica as coisas, é a Síria. A Síria é um outro império que foi ferido pela espada de Deus, só que está meio escondido. Por exemplo, o Egito, ele foi ferido pela espada de Deus, mas pelas mãos de Nabucodonosor. E o Egito não é um império que traz tudo de volta. Pode ver, não é. Olha, o Egito hoje é Egito, como sempre foi, mas é uma nação caída. Ela vai entrar em conflito com o norte, vai ser conquistada pelo norte, vai se tornar a besta do sul, mas não é ela que traz as coisas de volta. Agora, a Síria, irmãos, busca pela Síria. O próprio Google, ele vai te mostrar que o antigo Império Assírio, ele se tornou os turcos otomanos. O antigo Império Assírio constitui ali porções do Iraque, do Irã, os filhos de Ismael. Aí já começa a fazer todo sentido, né? E agora, quando que o Império Assírio foi ferido à espada? Aí é um texto que está claro, mas está escondido. Porque você vai ver que Senaqueribe, ele é uma das tipologias do anticristo. E aí tem que ler texto, tem que pegar as indicações do Senhor pelos textos de Isaías. Senaqueribe, ele tem olhos altivos e boca arrogante, nos fazem lembrar características do chifre pequeno, né? Olhos como de homem, olhos altivos e boca arrogante. E aí o Senhor, ele faz com que o seu anjo, que eu acredito que é o próprio anjo do Senhor, que é Cristo, ele pega e mata 185 mil assírios em um só dia. Praticamente um império. Ele só não matou mais, porque senão ele iria matar a cabeça todinha. Ele feriu. E o texto ali, quando você vai buscar o texto, não está escrito que foi através de uma espada. Mas o anjo do Senhor sempre aparece com uma espada. Sempre não, quase sempre. Aparece com uma espada desembainhada. Sabe aquele anjo do Senhor que aparece com a espada desembainhada e ele direciona a espada para Jerusalém, fere Jerusalém com praga, por causa dos pecados lá, no contexto de Davi? Então, aí você tem que somar as contas, fazer as contas, né? O anjo do Senhor, ele matou 185 mil assírios em um dia. Mas como que foi? Ele não entrou lá no meio do arraial e saiu lutando, um por um. Ele apenas aparece no céu e pronto. 185 mil homens morrem. Já acordaram, quando o pessoal acordou estava tudo morto. O anjo do Senhor sempre direciona uma espada, quase sempre direciona uma espada. Ele tira a espada da bainha e só dele apontar a espada acontece a morte. Entendeu? E a espada é justiça. Não é necessário uma espada literal, ainda que você possa imaginar uma espada literal. Mas espada é justiça. Veja que o único império que teve 185 mil homens feridos, não por mãos de homens, mas pelas mãos do Senhor, que tem espada nas suas mãos, é a Síria. E agora, isso acaba se identificando com várias outras profecias. Como que eu sei disso? A Síria, ela está em vários profetas como sendo um reino final
desafiando a Deus, perseguindo o povo de Deus, e Deus usa o termo Assíria. Há um dos profetas que destaca em número 1 para a gente, para essa questão, é Naum. Naum já começa falando da Síria, já começa falando de ti, Nínive, se levanta um que maquina o mal contra o Senhor. E ali já nos direciona para o 6º selo, porque fala do dia da ira. Fala, quem suportará o dia da sua ira? Como está lá no 6º selo. E está falando de Nínive, do anticristo, do povo que maquina o mal contra Deus. O que Nínive está fazendo na história? O que a Síria está fazendo na história? A Síria não passou? Veja que ela está lá no final. E lá em Naum capítulo 3, o Senhor vai falar da Síria e fala, os seus príncipes, ó Assíria, dormem, são como gafanhotos. Já usou o termo gafanhotos. E fala assim, a tua chaga é mortal. É o último verso do profeta, o penúltimo. A tua chaga é mortal, não há cura para a tua ferida. Olha só. Como assim não há cura para a tua ferida? Então ela foi ferida? Foi. Ela foi ferida, mas não se curou? Curou. E está lá perseguindo o povo de Deus no tempo do fim. Só que é como se o Senhor estivesse falando, você se curou, mas não é uma cura verdadeira. A tua ferida, ela é mortal. Deus que deixou a cabeça sobreviver e a ferida se curar. Mas o Senhor está atacando na cara da Síria, falando, não, a sua ferida é mortal. Tá vendo? É muita coincidência. E aí a gente tem a Síria, o anjo do Senhor ferindo 185 mil homens, e Senaqueribe, o rei da Síria, voltando envergonhado para sua casa, foi morto pelos seus próprios filhos. Pronto. Feriu uma das cabeças, pela espada do próprio Deus. E nós temos a Síria de volta em vários profetas, não é só Naum. Eu só estou destacando Naum porque Naum fala de Nínive, fala de maquinar o homem que maquina o mal contra Deus, que são os mesmos termos que aparecem em Daniel, nos direciona para o 6º selo, e no final ainda Deus taca na cara da Síria falando que a ferida dela é mortal, não há cura para ela. Entendeu? É como se você tivesse recebido uma ferida e ela se curasse. E aí a ferida se curou e você continua na sua iniquidade, nos seus pecados, você não se arrepende. Mas aí a ferida brota outra vez. E aquilo ali se torna uma chaga mortal e faz você morrer. É isso, como se fosse assim. Entendeu? Não é o profeta Naum que está contradizendo o Apocalipse. E de fato, a Síria está no tempo do fim ou não está? Isaías fala da Síria várias vezes. Isaías fala que o rei da Síria vai morrer não pela espada de homens. No profeta Isaías fala que cada bordoada que o Senhor der na Síria, quando ele estiver vindo com labaredas, com fogo, com chamas de fogo, trazendo vingança sobre os pecadores, cada bordoada que ele der vai ser ao som de tamborins. Então, o Império Assírio ele está de volta no fim, e quando o Senhor quer falar do reino da besta, em um momento, ele usa vários termos, né? Em um momento ele fala Assíria, por exemplo. Em outro ele pode falar Grande Babilônia. Em outro ele pode falar Gog e Magog. Em outro ponto ele pode falar besta de 7 cabeças e 10 chifres. São todos termos para falar do reino da besta. Entendeu? O reino da Síria, a cabeça da Síria, é a que eu identifico como sendo ferida a espada. E que traz de volta todas as outras cabeças da besta. E qual é o caminho? O norte de Israel, a atual Turquia. Ela vai começar um conflito com o Egito, e o Egito vai se dar mal. Ela vai começar com as suas negociações, ela vai unir os reinos dos filhos de Ismael que estão desunidos, e eles vão acabar virando um império. Eles vão se meter lá no meio da ONU, e eles vão se tornar um império forte. E por causa que eles são atrevidos, como Deus falou lá em Gênesis, ele é qual é o termo que Deus usou? É um jumento selvagem. Diz que assim, a mão dele seria contra todos e todos contra eles. Pode ver o que eles fazem no mundo. E eles vão ser aqueles que vão ter coragem de desencadear uma guerra no mundo, onde vai envolver várias nações. Começa com eles. E por que guerra?
guerras e rumores de guerra vão acabar desencadeando a Terceira Guerra Mundial, eles acabam revivendo os impérios antigos, e esse império antigo, depois da sétima cabeça, acaba se tornando o oitavo rei. Então faz sentido a Síria desencadear isso e não o Egito, uma vez que a espada aparece ali para os dois. Compreendeu? Essa é a conta que eu acredito que o Senhor está nos induzindo a fazer. Eu sempre acreditei que a Síria seria a cabeça ferida, a espada. Mas eu não tinha esses recursos, sabe? Eu não tinha toda essa conta em mente. Eu sabia que era a Síria porque a Síria aparece muitas vezes nos textos dos profetas falando do fim. Mas só que também aparece Babilônia, não é? Aparece a Pérsia, aparece a Grécia. E como entender? Como entender sendo que às vezes a Babilônia parece estar ali no comando de tudo? Ou Deus fala assim pelo profeta Zacarias, que vai colocar os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Está escrito Javã no original, né? Porque tá identificando com os filhos de Noé. Mas está falando, eu vou colocar os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. É o terceiro reino. Os filhos de Javã, eles vão constituir o terceiro reino a partir da Babilônia. Os gregos. Babilônia, Pérsia, Grécia. Agora, se for contar a partir do Egito, é o quinto reino. Então aí é a Grécia, é a Babilônia, é o Egito, ou é a Síria, ou é Roma que vai estar no fim. Porque, aliás, a gente tem duas pernas de ferro que elas começam ali no Império Romano. O Império Romano começa só como o Império Ocidental, o único império, e depois ele se divide. Constantino leva o Império Romano, expande o Império Romano para o Oriente, coloca o seu nome numa cidade, Constantinopla, e ali tem toda a história desenvolvida, e isso vem até o nosso tempo. O Império Romano deixou uma história aí, está no mundo até hoje. Contando também com as coisas gregas, né? Por isso que a gente fala greco-romano. Então, é Roma? Como é que se resolve isso? Tudo isso é chamado de Grande Babilônia. Porque aí tem que ter uma cidade que sempre está conduzindo a besta. E aí você tem que saber, né? Que o norte de Israel sempre é uma cidade que se coloca contra Deus. É um mistério, é um enigma. Mas veja bem, no final das contas, se uma das cabeças que foi ferida à espada, ela sobrevive e ela vai sendo curada, e quando a chaga dela é curada, ela se engrandece, ela traz de volta todas as outras cabeças, então você não erra quando você fala, é o Egito. Não é o Egito, é a Babilônia. Pode olhar o texto aqui, ó, é Babilônia, que é a cabeça ferida de espada. Mas aí você não tem textos que comprovam isso. Aí outro diz, não é a Babilônia, gente, olha só, é a Grécia, Antíoco Epífanes. Aí outros falam, não é Roma, Roma papal, é Império Romano. Irmãos, a cabeça que foi ferida à espada foi uma só que ela se torna a besta. Ela se conecta à sétima cabeça. E depois da sétima cabeça, porque a 7 tem que passar, vem o oitavo rei. É ela que faz todo esse reboliço. E o oitavo rei são as 7 cabeças da besta de volta. 5 caíram, olha a conta fechando. 5 caíram, um não existe. Um existe, que é Roma. O outro ainda não veio. Quando vier, vai durar pouco tempo. Se vai durar pouco tempo, a 7ª vai cair também. Só que quando a 7ª cai, vem a vez de quem? Do oitavo rei. O que é o oitavo rei? São as 7 cabeças de volta. Aí vem vamos fechar as contas. O próprio anjo falou, o oitavo rei procede dos 7. Por quê? Porque ele tem característica do 7. E ele mesmo tem 7 cabeças de volta. Só que uma dessas cabeças que fez tudo isso de volta. Ela ficou viva, ficou ali entre as nações, a ferida dela foi se curando e a terra se maravilhou. Além do mais, a besta da terra fez com que os homens criassem uma imagem para ela. Aí você tem que calcular também a imagem. Aí envolve tecnologia, religião, tudo. E tudo isso pode ser representado numa mulher que está em cima da besta, a Grande Babilônia. Entendeu?
Então aqui para mim faz sentido. É o Egito? É o Egito? Sim. É a Síria, com um destaque no nome Assíria? Sim. Vai ter persas no meio, aliás, a antiga Pérsia é o atual Irã. A antiga Babilônia é o atual Iraque. Vai ter Grécia, vai ter Roma, vai ter a sétima cabeça de volta. Você tem que descobrir quem que é a sétima cabeça. Na sétima cabeça que tem 10 chifres. E o oitavo rei é a totalidade de tudo. Por isso o Senhor está nos levando para essa matemática. Porque através disso você vai fuçando, você vai caçando, você vai vendo, vai investigando. E no final das contas eu acredito que você chegaria a este cálculo aqui. É muito difícil para quem não está muito ligado às profecias. Mas para mim já é algo claro. Pode ser que tenha mais coisas? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha que corrigir alguma coisa aqui no que eu estou falando? Pode ser que tenha. Vamos ver o que eu consigo enxergar mais para frente. Mas para mim agora, isso faz todo sentido. E não tem, uma vez que não tem como a gente tirar o Império Assírio do fim, né? São profecias escritas. Em cima delas que eu fiz o cálculo. E tudo isso que eu estou falando constitui o mistério da iniquidade. Eu vou deixar para vocês a playlist desse vídeo também. O mistério da iniquidade. Que ele vai evoluindo. E assim também o mistério do Evangelho tem que ir evoluindo para ter um conflito justo no final. Vou deixar isso para vocês no meu comentário fixo. Tá bom, irmãos? Então aqui eu fecho o estudo. Espero que eu tenha sido claro. Eu sei que é um pouco confuso, né? Calcular tudo isso, cabeça, chifres. E vocês têm que ter os textos na mente. Com os textos na mente, lendo, vocês vão conseguir visualizar isso que eu estou mostrando para vocês. Vou deixar os textos no comentário fixo. Ali uma aulinha no meu comentário fixo. E ali vocês seguem a aulinha, tá bom? Fica ligado no comentário fixo. Se não tiver no comentário fixo, é que eu tive pressa para postar o vídeo. Mas depois eu atualizo, coloco o lembrete lá na comunidade do canal. E aí vai aparecer no meu comentário fixo. É bom que você volta no vídeo, faz uma revisão. Tá certo? Então tá, irmãos. Muito obrigado por ter assistido. Obrigado a todos, tá? Por me ajudarem. Eu tô aqui hoje por causa dos irmãos que me ajudam, tá? Eu agradeço de coração a todos, irmãos e irmãs. Principalmente as irmãs, que são as mais generosas em ajudar. Tá bom? Deus abençoe a todos. Isso daqui, com certeza, vai contar para gerar frutos no reino, para despertar pessoas, tá? Então é isso. Muito obrigado, tá? Deus abençoe.